aqui sobre este contexto nesse texto. Esta palavra aqui em 1 Reis, no capítulo 17, no capítulo 18, ela vai nos falar sobre, de certa forma, um profeta que ousou, que teve coragem de ir contra as ações de um rei. Lá naquele tempo, Acabe, que era rei de Israel, ele estava fazendo tudo o que não agradava a Deus. Ele estava indo totalmente ao contrário do que Deus queria para um rei que estivesse sobre aquela nação. Para os irmãos terem uma ideia, naquela época Israel era como se fosse os Estados Unidos nos dias atuais. Acabe é como se fosse o presidente dos Estados Unidos. Ele era um dos homens mais poderosos, se não o mais poderoso do mundo naquela época. E além de não fazer o que agradava a Deus, ele ainda tomou para si Jezabel como esposa. E Jezabel, quando veio a Israel, ela trouxe os seus ídolos, ela trouxe as suas oferendas, as suas formas de adorar outros deuses. E Acabe estava levando Israel para um caminho totalmente ao contrário, tortuoso, totalmente fora daquilo que o Senhor tinha preparado para Israel. Totalmente fora daquilo que estava no coração de Deus para o povo daquela nação. E ninguém se levantava, ninguém tinha coragem de ir contra o que o rei estava fazendo. A maioria das pessoas se acovardaram, a maioria das pessoas preferiram ficar quieta. A maioria preferiu deixar como estava, preferiu não enfrentar um sistema que estava errado. Mas naquela época se levantou um homem de Deus, se levantou um profeta do Senhor. Este profeta, ele se levantou com os 3 passos que nós iremos falar aqui nesta noite. Esse profeta, ele teve obediência, ele foi obediente ao Senhor. Esse profeta, ele teve coragem, ele não se acovardou, ele levantou e foi contra as ações daquele rei. E ele teve ousadia, ele foi ousado. Aqui, quando a palavra do Senhor fala que Elias se levantou, foi perante Acabe e falou: não choverá sobre Israel, nem orvalho sequer cairá sobre Israel. Para os irmãos terem uma ideia, quando Jezabel veio e trouxe Baal como um dos deuses, eles acreditavam que Baal tinha poder sobre o templo, sobre o fogo, que ele poderia controlar tudo. E Elias, o profeta do Senhor, ele foi exatamente na onde eles achavam que Baal era mais forte. Ele foi exatamente no ponto central. Ele falou: não choverá sobre Israel, nem orvalho sequer cairá sobre Israel. Neste ponto a gente vai ver o profeta sendo ousado, sendo corajoso, sendo determinado, se levantando contra a corrupção daquele lugar, se levantando contra as formas pagãs daquele rei, se levantando contra o erro daquele homem, que era para ser um homem de Deus, que era para ser um homem que estivesse guiando aquela nação para um caminho certo. Elias se levantou contra aquele rei e falou: não choverá. E aquele rei, ele sabia que Elias era profeta do Senhor. Ele sabia que aquele homem, que aquele profeta, que Elias, ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia disso. Mas em seu coração, a princípio, ele duvidou. Porque geralmente quando os profetas falam, eles falam: assim diz o Senhor mandou te dizer, eu vim aqui porque Deus mandou te falar isso. Mas Elias falou: não choverá segundo a minha palavra. Ele se colocou à frente, ele se colocou como atitude: não choverá segundo a minha palavra. Para os irmãos poderem entender, olha o peso, olha a responsabilidade, olha a coragem do homem de Deus em se colocar na posição e falar para aquele rei, falar para frente daquela nação, e falar para os poderosos da terra:
É o que nós como cristãos, é o que nós como servos do Senhor, é o que nós como homens e mulheres de Deus temos que fazer. Nós temos que nos posicionar. O que vem acontecendo é que a maioria tem se acovardado, a maioria tem se contentado com o sistema da forma que ele está. A maioria tem deixado as coisas acontecerem naturalmente e falar: aconteceu porque tinha que acontecer. Às vezes o irmão está do teu lado pedindo socorro, precisando de uma palavra amiga, precisando de um toque, precisando apenas de ouvir que Jesus ama ele. Aí o fulano sai da igreja, você vira e fala: saiu porque tinha que sair. Eu já tinha percebido que ele não era muito crente mesmo, por isso que ele saiu. Isso é desculpa do inimigo, meu irmão. Isso é desculpa de Satanás. Nós não podemos nos contentar em perder as almas para o inferno. Nós não podemos procurar desculpas para não fazer o ID do Senhor. Aqui o profeta teve coragem, o profeta se levantou. Ele saiu da sua zona de conforto. Ele falou consigo: eu não posso deixar as coisas acontecerem da forma que está acontecendo. Eu não posso deixar uma nação inteira se perder. Eu não posso me acovardar, eu não posso simplesmente ser mais um que vai a favor do sistema, não. Eu tenho que me colocar na posição. E aquele homem de Deus, ele se colocou na posição. Ele enfrentou os poderosos daquela terra e não se acovardou. Mas aí logo depois vem a palavra do Senhor falando para Elias: bem, você falou, você teve coragem, agora vai para o ribeiro. Vai para o ribeiro, que lá no ribeiro eu vou te sustentar. Fique escondido. Elias poderia muito bem falar: peraí, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou indo contra, eu não estou indo a favor do sistema. Eu não estou sendo mais um, eu estou sendo diferente. Por que eu vou me esconder? Por que eu vou para o ribeiro? Por que eu vou ficar em oculto? Elias não questionou a Deus. Ele não perguntou a Deus o porquê de ir para a caverna. Ele não questionou a Deus o porquê de ir para o ribeiro. Ele simplesmente foi. O que tem acontecido muito nos dias de hoje é que muitas das vezes a gente passa por algumas situações e a gente quer indagar a Deus o porquê que a gente está passando por essas situações. É normal de nós mesmos perguntar para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que a circunstância está tão difícil? Eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho sido fiel na tua casa, eu tenho andado nos teus preceitos, eu tenho feito a tua vontade, mas mesmo assim eu tenho passado por lutas e mais lutas. Por que isso tem acontecido na minha vida? O Senhor quer que você entenda que não é o porquê, é um para quê. O Senhor está deixando você passar por isso hoje, porque o que vai vir amanhã, você vai estar preparado. O que vai acontecer com as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas que estão próximas a você, você vai ter bagagem, você vai ter estrutura para poder aconselhar. Você vai poder contar com a sua experiência e falar: ó, eu passei por isso, eu posso te mostrar como você vence essa situação. O Senhor está deixando você passar por isso. Não é para a morte, não é para fracasso, não é para desonra, não é para vergonha, não é por isso. É simplesmente pelo fato de você poder, através do seu testemunho, através daquilo que você está passando, você poder trazer outras pessoas para o reino. Você poder ganhar outras pessoas para a casa dele também. Então o profeta vai para o ribeiro.
Quando o profeta está no ribeiro, ele, mais uma vez, é obediente ao Senhor. Porque se ele fosse uma pessoa desobediente, ele tinha ficado à vista, ele tinha ficado exposto, ele tinha batido no peito e falado: eu sou profeta, eu não vou me esconder. Não, ele foi para o ribeiro. Lá no ribeiro, a palavra do Senhor vai nos falar que o Senhor ordenou aos corvos que levassem pão e carne para ele, e ele bebeu água do ribeiro. E a palavra do Senhor vai continuar falando que chega um certo tempo, por não chover sobre Israel, pelo Senhor estar cumprindo a palavra do homem de Deus, e não chover, nem orvalho sequer cair sobre Israel. O Senhor fala para ele que era para ele ir para Sarepta, para ele sair dali do ribeiro, porque o ribeiro já estava secando. E aqui a gente vê mais uma vez a obediência do profeta e a ousadia dele também. Porque ele poderia muito bem esperar em Sarepta um banquete, uma casa vasta, uma casa com várias regalias. Mas quando ele chega naquele lugar, ele encontra uma viúva catando gravetos. Quando ele pede água, ela dá prontamente, mas quando ele pede pão, ela fala que ela não tem condição de dar pão para aquele homem. E Elias fala para ela: vai lá, faz o pão, traga um pedaço de pão para mim, e não vai faltar farinha nem azeite sobre a tua casa. Nós sabemos que a farinha ela vem retratar a provisão, mas o azeite ele vem retratar a presença de Deus. Com isso, a palavra do Senhor é bem clara: não faltará a provisão sobre a tua casa, e não faltará a presença de Deus sobre a tua casa. E então aquela mulher faz conforme o profeta falou. Faz o pão, leva para ele, depois come. E a palavra do Senhor é bem clara: não falta o azeite, não falta a farinha na casa daquela mulher. Ela é abençoada de uma forma extraordinária, porque ela fez aquilo que o profeta pediu. Irmão, mas contando assim, acaba sendo muito simples, né? Só que eu quero que os irmãos entendam o seguinte, abrindo um parênteses: aquela mulher não tinha mais nada. Aquela viúva em Sarepta, ela não tinha mais nada, ela não tinha mais comida nenhuma na sua despensa. Ela não tinha mais provisão nenhuma na sua casa. Tudo que ela tinha na vida era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E quando o homem de Deus fala com ela, ela entrega tudo para o homem de Deus. Ela aceita repartir tudo que ela tinha. E ela ainda tinha um filho, e nós sabemos, nós que somos pais e mães, nós sabemos que quando falta alguma coisa para os nossos filhos, é como se nós levássemos um tapa na cara. E aquela mulher, o que ela tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, para matar um pouquinho da fome do filho dela, e depois ela não tinha mais nada. Depois o que restava para ela era simplesmente esperar a morte, esperar tudo se findar. Mas eis que surge a provisão na casa daquela mulher. Surgiu a provisão em meio ao caos, em meio a uma situação totalmente adversa, a uma situação onde está faltando água, onde não tem sequer uma gota de orvalho, uma gota de água do céu, está no meio de uma sequidão. E nós sabemos que até sem comida às vezes a gente consegue ficar, mas sem água é impossível. E não tinha uma gota de água. O povo estava passando uma escassez tremenda, porque eles estavam indo contra a palavra do Senhor, e porque o profeta falou que não choveria. Em meio ao caos, o Senhor levou o profeta até a casa daquela mulher, e levou a provisão na vida daquela mulher, e não faltou mais a farinha nem o azeite na casa dela. Nós estamos passando por dias tribulosos, nós estamos passando por situações onde tempos atrás teve pandemia, e agora vem tendo doenças e mais doenças que vem surgindo aí, que nem a ciência consegue explicar.
mas que já estava previsto na palavra do Senhor. Mas mesmo em meio ao caos, o Senhor abençoa os seus. Mesmo em meio a uma situação totalmente adversa para o mundo lá fora, o Senhor ainda sustenta os seus. Se você crê nesta palavra, fecha os teus olhos por um instante, levanta as tuas mãos para os céus. Eu quero profetizar na tua vida. A farinha e o azeite não faltará na tua casa. A provisão do Senhor Jesus será em abundância sobre a tua casa. A presença do Senhor Jesus será em abundância sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. É o que nós profetizamos nesta noite. Então, Elias estava na casa da viúva. Quando Elias chegou na casa da viúva, em Sarepta, trouxe a provisão àquele lar. Trazendo a provisão para aquele lar, a palavra do Senhor vai nos falar que Acabe já estava desesperado atrás de Elias. Ele já tinha mandado homens pelos 4 cantos do mundo atrás de Elias. Porque neste momento, ele já estava vendo que a palavra do profeta estava se cumprindo. Já tinham se passado algum tempo, já tinham se passado mais de 2 anos, e não chovia sobre Israel, nem orvalho sequer cairia sobre Israel. Então Acabe, desesperado, ele manda os seus homens atrás de Elias. E ninguém consegue achar Elias. Ninguém sabe do paradeiro de Elias, ninguém sabe onde Elias foi parar. Procuram desesperadamente, mas não acham. Até que o Senhor vira para Elias e fala: vai encontrar Acabe. Vai perante Acabe, porque eu vou dar chuva sobre Israel. Eu vou fazer chover sobre Israel. Nesse ponto você consegue enxergar o tamanho da intimidade que Elias tinha com o Senhor. O tamanho da intimidade de falar frente a frente com Deus, de ouvir a voz de Deus, a ponto que o Senhor poderia muito bem simplesmente só fazer chover sobre Israel. O Senhor poderia muito bem ter falado: já ficou um tempo, agora vai chover sobre Israel. Não, ele virou para Elias e falou: vai encontrar com Acabe, porque eu vou fazer chover sobre Israel. E mais uma vez a gente encontra um profeta obediente. O profeta se levanta, deixa Sarepta e vai ao encontro de Acabe. Quando ele está indo ao encontro, Obadias ainda o encontra, e ele fala para Acabe que eu vou encontrar com ele hoje. Obadias temeroso, com medo, ele fala: se eu for e o Senhor sair, ele vai me matar. Ele falou: não se preocupe, eu vou encontrar com ele hoje. E aqui é onde a gente quer falar sobre a restauração do altar. Elias chega perante Acabe. Quando Elias chega de frente com Acabe, ele encontra Acabe com aqueles profetas de Baal, com os profetas de Azira. E ali eram mais de 450 profetas de Baal. E aquelas pessoas queriam matar Elias porque pensavam que o errado era Elias por ter profetizado que não choveria sobre Israel. Mas Elias propõe um desafio. Elias propõe um desafio de colocar um bezerro sobre um altar, cada um ali, os profetas de Baal e depois Elias. E o Deus que respondesse com fogo, este seria o Deus de Israel. Elias tinha no teu coração a total certeza que o Senhor iria responder ele. E então ele propôs esse desafio. E aquelas pessoas, o rei, todo mundo achou interessante, pensavam que era uma forma de humilhar Elias. Pensava que era uma forma de envergonhar Elias publicamente.
Mas então os profetas de Baal fizeram ali a sua oferta, colocaram ali no seu altar o seu bezerro e começaram a se bater, começaram a se machucar segundo os seus costumes lá, e nada de Baal responder. E Elias então começa a zombar deles, começa a caçoar deles, e mesmo assim nada de Baal responder. Então, depois do meio-dia, Elias retira ali aquela oferta que era para Baal, restaura o altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor. E coloca ali um bezerro novo, corta em pedaços, ainda manda fazer um rego em volta do altar, derrama a água. E quando Elias ora ao Senhor, prontamente, aqui a palavra do Senhor vai nos falar aqui no versículo 38 e 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui brevemente, para retratar sobre obediência. Como foi dito, a obediência veio aqui quando Elias profetizou e quando o Senhor mandou ele ir ao ribeiro. Depois, quando o Senhor mandou ir para Sarepta. E também quando o Senhor mandou ele encontrar com Acabe. Só neste pequeno texto nós conseguimos tirar aqui 3 fatos de obediência que Elias teve perante ao Senhor. E eu também gostaria de ressaltar aqui alguns outros personagens da Bíblia que também foram obedientes ao Senhor. O primeiro dele é Daniel. Daniel estando ali em uma situação totalmente adversa, é uma situação totalmente que ele poderia ir a favor da multidão, a favor da maioria. Ele preferiu ser obediente e não se contaminar com os manjares do rei. Outro que foi obediente foi Abraão. Quando o Senhor falou para Abraão: me dá o teu filho em sacrifício, o seu único filho, o filho dos seus sonhos, que ele lutou, que ele sonhou, que ele desejou a vida inteira, porque Abraão já era velho. Ele desejou ter aquele filho a vida inteira, e quando ele teve, o Senhor virou para ele e falou: me dá o teu filho em sacrifício. Abraão tão somente pegou Isaque e levou ao lugar de sacrifício, e colocou Isaque sobre o altar, sobre a lenha, para poder sacrificá-lo. E quando ele iria sacrificá-lo, o anjo do Senhor bradou e viu e falou: agora vês que você teme a Deus, não precisa sacrificar o teu filho. Mas ele teve o ato, ele teve a coragem, ele teve a obediência, ele iria fazer o que o Senhor tinha pedido a ele, porque ele tinha em seu coração a total certeza que o Deus dele, o nosso Deus, não iria decepcioná-lo, não iria desapontá-lo. Outra pessoa também que foi obediente e que nos traz um ensinamento gigantesco é Jó. Jó passou por várias provações, Jó perdeu tudo. Jó era um dos homens mais ricos da terra, se não o mais rico da terra. Tinha tudo, não lhe faltava nada. Ele vivia em um palácio, ele tinha ali banquete todos os dias, ele tinha a sua família reunida, ele tinha comunhão no seu lar. E de repente ele perde tudo. Do mais alto ele vai para o mais baixo. Ele fica sendo o mais miserável de todos. Além de perder tudo, Jó ainda adoece, ainda fica com vários tipos de doença. E ele vem nos trazer a obediência quando ele não blasfema contra o Senhor. Jó não levanta a voz contra o Senhor. Jó não abre a boca para reclamar, não abre a boca para murmurar, não abre a boca para dizer mal, para falar mal do Senhor ou de alguma outra pessoa, não. Tão somente ele fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Nós temos passado por adversidades muito menores do que estes homens de Deus. Nós temos passado por provas muito menores, muito mais pequenas do que estes homens passaram. E muitas das vezes nós somos falhos ao nível de querer saber, de querer indagar a Deus o porquê que estamos passando por estas provas. Ou até de reclamar para Deus, falar, não merecia, não precisava ser desse jeito. Mas fulano nem na igreja está e está abençoado, e eu aqui que vou na igreja, estou passando por essas provas. Tome como exemplo aqui Daniel, Abraão, José, Jó, pessoas que foram fiéis, pessoas que foram obedientes, pessoas que passaram por provações muito maiores do que nós passamos, e ainda assim continuaram sendo obedientes. Então, o primeiro princípio para restaurar o altar do Senhor, o primeiro princípio é a obediência. Se você é um servo obediente, se você for um servo obediente, o seu altar vai estar restaurado perante o Senhor. Você vai ter moral perante Deus, assim como Elias teve, assim como Daniel, assim como Abraão, assim como Jó, porque foram obedientes, não se importaram com as diversidades, não procuraram glórias para si, não quiseram um engrandecimento próprio, não. A todo tempo você vai ver estes homens exaltando o nome do nosso Senhor. O segundo princípio é a coragem. Primeiro a obediência, o segundo a coragem. A coragem do profeta foi de enfrentar Acabe. Ele teve a coragem de se levantar contra um sistema, de ir contra uma multidão, de ir contra uma liderança corrupta. Ele teve a coragem de se levantar e se posicionar. Outro exemplo de coragem que nós podemos falar também é de Davi. Davi, quando todo Israel estava se acovardando, com medo de um gigante, com medo de um filisteu, com medo de um homem que estava afrontando o povo de Deus, Davi se levantou, se colocou na posição e enfrentou aquele gigante. E foi vencedor naquela batalha. Então, quando você se levanta, quando você tem determinação, quando você é uma pessoa corajosa, que não se acovarda, que não simplesmente vai de acordo com o que todo mundo está fazendo, mas que se levanta e vai contra aqueles erros daquelas pessoas, o Senhor te honra, o Senhor te exalta. Por mais que nós não buscamos isso, mas é inevitável. Porque quando uma pessoa tem coragem, quando uma pessoa é obediente, quando uma pessoa faz aquilo que é do agrado do Senhor, as outras coisas acontecem naturalmente na vida do cristão. Então, o segundo ponto aqui é a coragem. Davi teve coragem, Elias teve coragem. Coragem de se levantar e não aceitar aquela situação. E aqui, para o último tópico aqui é a fé, a ousadia. Por que é a fé e a ousadia? A fé, a gente sabe que é acreditar em algo que ainda não aconteceu, mas que nós cremos que vai acontecer. Quando Elias se levantou e foi perante Acabe, ele tinha fé, ele foi com ousadia, mas ele tinha fé que o Senhor iria cumprir a palavra dele. Ele se colocou na posição como um homem de Deus e com ousadia se levantou, foi perante Acabe e com fé ele falou: não choverá sobre Israel, nem orvalho sequer segundo a minha palavra, porque ele tinha fé, ele sabia que o Senhor iria honrar a palavra dele. Então, quando você estiver passando por uma situação que muitas das vezes parece ser impossível de se resolver, tenha fé. Tenha ousadia, seja ousado, coloque nas mãos do Senhor, entregue nas mãos do Senhor, e com fé acredite que Ele vai resolver aquela situação.
Outro exemplo de fé e de ousadia também, nós podemos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei Nabucodonosor e os outros reis ali levantaram e falaram que todas as pessoas tinham que adorar aquela estátua. Eles três falaram: nós não vamos adorar. Nós não vamos adorar esta estátua. E a consequência de não adorar aquela estátua era a morte. Quem não adorasse seria morto. E seria morto de uma forma cruel, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Quando tocou a buzina e todo mundo abaixou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, as pessoas correram e falaram ao rei: ó, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. O rei falou: eu acho que eles não devem ter ouvido a buzina, então soe a buzina novamente. E de novo o povo se curvou e eles não se curvaram. Aquilo trouxe uma ira muito grande no coração daquele rei, a ponto dele mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E com a fornalha nessa temperatura, ele pegou e mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra do Senhor fala que o fogo era tão quente que os soldados que jogaram eles na fornalha morreram. Os soldados que os lançaram na fornalha morreram. Mas quando o rei olha para a fornalha, ele fala: peraí, nós não lançamos 3? Por que tem 4 lá dentro? Se a gente lançou 3, por que tem 4? Porque mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo no pior cenário possível, o Senhor está contigo. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando é lançado dentro da fornalha de fogo ardente, até lá no pior cenário possível, o Senhor está presente. E ele viu que os 3 passeavam ali junto com o 4º homem na fornalha, e ele os chamou para fora. Quando ele os chamou para fora, nem cheiro de queimado eles tinham. Nem um fio de cabelo sequer tinha sido queimado naquela fornalha, porque o Senhor esteve com eles em todos os momentos. Da mesma forma que eles tiveram a coragem, a ousadia, a obediência, e acreditaram que o Senhor estaria com eles em todos os momentos, tiveram fé, também vai acontecer em nossas vidas. Por mais adversidade que seja, por mais difícil que seja a adversidade, por mais impossível que pareça, eu quero que você entenda nessa noite que você serve um Deus que para Ele não há impossível. Você serve um Deus que jamais perdeu uma batalha. Não é um Deus pagão, não é um Deus comum, não é um Deus só de ouvir falar, não. É um Deus que caminha contigo dia e noite. É um Deus que te sustenta pelo teu braço, é um Deus que te carrega no colo se for preciso. Mesmo quando você não tem força nenhuma e acha que não vai dar conta mais, Deus te sustenta. Esse é o Deus que você serve. Então acredite, coloque na tua cabeça 3 passos fundamentais. Obediência, repita comigo: obediência, coragem e fé. Fé. Amém? Convido os irmãos a colocar de pé, vamos estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nesta noite estamos aqui reunidos neste lugar, ó Pai. Meu Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, para as pessoas que estão, ó Pai, precisando de uma restauração em seu altar. As pessoas, ó Pai, que muitas das vezes, ó Pai, não está tendo força. Pai, que elas venham, ó Pai, entender, ó Pai, que é preciso ter obediência, que é preciso, ó Pai, andar segundo os teus preceitos, que é preciso andar segundo a tua vontade, que é preciso fazer aquilo que o Senhor determinou para os teus filhos, ó Pai.
Pai, que essas pessoas venham ter coragem, ó Pai, que elas não venham se acovardar, que elas não venham ter medo, que elas não venham temer as astúcias ciladas do inimigo, mas que com coragem, ó Pai, elas venham se levantar, ó Pai, a ponto de ir contra um sistema corrupto, de ir contra um sistema comum, de ir contra, Pai, aquilo que o inimigo tem determinado, que essas pessoas, ó Pai, possam se levantar, Senhor Jesus. Meu Deus, e que essas pessoas também venham ter fé. Fé, ó Pai, para acreditar no impossível. Fé, ó Pai, para acreditar que mesmo que a situação esteja difícil, que mesmo que a situação pareça que não vai ter solução, mas que elas possam acreditar que o Senhor Jesus pode resolver qualquer situação. Meu Deus, é o que nós te pedimos nessa noite. Entra na casa dos teus filhos, no lar dos teus filhos. Traga, ó Pai, a providência e traga a provisão, ó Pai, é o que nós te pedimos. Amém.